Em meio à vida moderna, talvez muitos de vocês já estejam acostumados a entrar no supermercado, escolher alguns quilos de frutas, um maço de vegetais ou um pacote de nozes secas e seguir com sua rotina agitada. Mas por trás desses produtos aparentemente familiares, há uma jornada colossal, onde milhões de toneladas de produtos agrícolas são colhidas usando tecnologia, técnicas e o esforço persistente das pessoas. No vídeo de hoje, quero convidá-lo a revisitar essa jornada de colheita. A produção anual de rabanete atinge cerca de 7 milhões de toneladas, o que representa aproximadamente 2% da produção total de vegetais em todo o mundo. Para a colheita, os trabalhadores se curvam em cada linha, usando as mãos para arrancar os rabanetes do solo. Os rabanetes recém-colhidos são reunidos, amarrados em feixes e empilhados diretamente nos canteiros de plantio. Quando a quantidade é grande o suficiente, eles trazem caixas de plástico para coletar todos esses feixes. Paralelamente, muitas fazendas adotaram máquinas colheitadeiras para aumentar a velocidade do trabalho. Conforme a máquina se move ao longo do canteiro, o sistema de correntes e engrenagens na ponta gira continuamente, arrancando o rabanete do solo em um instante. Logo em seguida, os rabanetes são agrupados em feixes organizados e entregues aos agricultores que estão atrás para inspeção e classificação. Após deixar o campo, os feixes de rabanete são colocados em caminhões e transportados diretamente para a área de embalagem próxima. Nosso próximo destino é o Japão, onde as maçãs são conservadas sob a neve. Quando chega a estação, os trabalhadores colhem delicadamente cada maçã da árvore e as colocam em grandes caixotes de armazenamento. Em cada caixote, eles colocam uma tábua de madeira por cima e usam estacas para vedar completamente as fendas, para evitar que a água do derretimento da neve escorra e estrague as maçãs durante o processo de conservação. Em seguida, eles usam pás para cavar neve em camadas de até 50 centímetros de espessura e cobrem a área de armazenamento das maçãs, criando um armazenamento a frio natural. A temperatura característica da neve torna as maçãs mais doces graças ao processo de cristalização natural na polpa da fruta. Graças a este método de conservação exclusivo, as maçãs podem manter a qualidade por meio ano sem a necessidade de um sistema de refrigeração artificial. Além das maçãs, a banana também é uma fruta muito apreciada. A Cavendish é a variedade de banana mais popular, respondendo por quase metade da produção global, com uma produção anual estimada em 50 milhões de toneladas. As bananas são geralmente colhidas ainda verdes para que não estraguem durante o longo transporte. Primeiro, um saco macio ou uma sacola de nylon é enrolado no cacho de bananas para limitar a queda da fruta durante a colheita. Quando tudo está pronto, os trabalhadores usam um facão afiado para cortar o cacho inteiro. Em seguida, eles apoiam o cacho e o carregam firmemente no ombro. Este é um trabalho árduo, pois cada cacho pode pesar até 30 quilos, e os trabalhadores têm que se mover continuamente entre as fileiras de bananeiras.
Os cachos de banana recém-colhidos são imediatamente levados a um sistema de teleférico que percorre o pomar. A partir daqui, o teleférico os transporta diretamente para a fábrica de embalagem próxima, ajudando a reduzir o trabalho manual e encurtar o tempo de colheita. Diferente das frutas, a cebola pode ser colhida por máquina. Esta é uma colheitadeira de cebola para fazendas de pequeno e médio porte. A lâmina de escavação, puxada por um trator, cava e levanta a camada de terra que contém os bulbos de cebola do solo. Os bulbos de cebola e a terra são transportados para uma correia transportadora de barras vibratórias. A função deste sistema é sacudir a maior parte da terra e outras impurezas dos bulbos de cebola. Os bulbos de cebola preliminarmente limpos continuam a se mover ao longo da correia transportadora. Eles são então despejados no solo em uma fileira organizada para que sequem naturalmente sob a luz do sol. Depois, os agricultores usam outra máquina para coletar as cebolas secas do campo, enchendo completamente os recipientes de armazenamento. Nosso próximo local é o Pântano de Lótus em Ibaraki, Japão. Esta província lidera atualmente o país na produção de raiz de lótus, com uma produção de 29.600 toneladas. A colheita é geralmente realizada em dias ensolarados, porque a camada de lama seca mais facilmente, tornando a escavação muito mais conveniente. Quando a água do lago é drenada, os agricultores começam a caminhar na camada de lama macia para encontrar cada raiz de lótus escondida sob a superfície. Eles podem usar as mãos para seguir o caminho do caule, ou usar ferramentas como pás ou mangueiras para agitar a lama, o que ajuda a expor os longos e brancos segmentos da raiz de lótus. Depois de serem levadas para a margem, as raízes de lótus são imediatamente transferidas para a área de limpeza para remover a lama e a terra, devolvendo-lhes a aparência limpa antes de serem levadas para o mercado. Alguns produtos agrícolas podem ser cultivados em estufas para colheita o ano todo, como o pimentão. Em condições ideais como essas, o pimentão se desenvolve muito rapidamente. Normalmente, eles podem estar prontos para a colheita apenas 8 a 12 semanas após a floração. Quando chega o dia da colheita, os agricultores usam as mãos para colher cada pimentão maduro e colocá-lo em uma cesta limpa ou caixa de plástico. Eles sempre se esforçam para evitar arranhões ou impactos fortes na fruta, pois até mesmo uma pequena marca pode reduzir seu valor comercial. Depois, os agricultores levam os pimentões de volta ao armazém para limpeza, antes de vendê-los no mercado. O próximo produto são as uvas japonesas. Quando a estação de colheita chega, os agricultores começam seu trabalho muito cedo para aproveitar o ar fresco da manhã, o que ajuda as uvas a manterem sua melhor frescura. Muitas pessoas ainda embrulham cuidadosamente os cachos em sacolas de nylon para garantir que mantenham a melhor qualidade.
Eles usam tesouras para cortar cada cacho de uva de forma rápida e precisa, evitando esmagar ou deixar cair as frutas. Para os mais experientes, em apenas uma manhã, eles podem cortar mais de uma dúzia de cachos, garantindo a qualidade perfeita de cada um. O preço das uvas japonesas é muito diversificado, variando de cerca de 12 a 28 dólares por quilograma para as variedades comuns, até mais de 100 dólares por cacho para variedades premium como Ruby Roman ou Shiny Muscat. Na Ásia, existe outro produto agrícola especial, o floco de neve de água branca. Este é um vegetal extremamente popular em Taiwan, famoso por sua textura crocante e sabor refrescante característico. Os agricultores entram na água e puxam a planta inteira de floco de neve de água branca, incluindo a parte da raiz, que mede de 1,2 a 1,5 metros. Imediatamente depois, eles sacodem bem a planta para remover a maior parte da lama e da terra aderida. Quando as plantas colhidas são soltas suavemente na água, surgem pequenos redemoinhos, criando uma cena incomum e muito característica deste tipo de colheita. Em seguida, eles os amarram em pequenos feixes e os carregam nos caminhões, preparando-se para o transporte para a fábrica. Embora o processo seja majoritariamente manual, a velocidade de colheita ainda é muito impressionante, podendo atingir até 50 mil feixes por dia. Em seguida, vamos ver as colheitadeiras de amendoim em ação. Enquanto a colheitadeira se move lentamente pelo campo, o arado traseiro se aprofunda continuamente no solo, arrancando a planta inteira junto com os amendoins enterrados. Imediatamente depois, toda a planta é colocada no chão em fileiras, com as raízes e os amendoins voltados para cima para secar por cerca de 2 a 5 dias. Quando o amendoim atinge o nível de secura padrão, a colheitadeira continua o trabalho restante. Toda a folhagem e os amendoins são levados para dentro da máquina, onde um sistema de separação remove rapidamente os amendoins das plantas. Em seguida, os amendoins prontos são despejados diretamente no container. Graças à combinação de maquinário moderno e experiência agrícola de longa data, a produção global de amendoim em 2025 está prevista para atingir um recorde de cerca de 51,27 milhões de toneladas. O próximo produto é a árvore de Natal. Normalmente, uma árvore leva de 6 a 10 anos para atingir sua altura e forma completas. Quando chega a hora da colheita, a maioria das árvores ainda é cortada à mão, geralmente com uma serra, para garantir que o tronco não se quebre e mantenha sua forma mais bonita. Para árvores de tamanho médio ou menor, pode-se usar uma máquina de escavação ou uma máquina de corte para economizar trabalho. Logo após o corte, cada árvore é colocada em uma máquina de rede. Esta camada de rede ajuda a fixar os galhos, mantendo a árvore compacta e limitando danos durante o transporte. O próximo local é um campo de abóboras nos Estados Unidos. Aqui, as abóboras são cultivadas em mais de 27 mil hectares de terra, produzindo cerca de 567 milhões de quilos em 2024.
Em muitas fazendas tradicionais, os agricultores ainda usam tesouras especializadas para cortar o caule de cada abóbora. Depois as levantam suavemente para evitar arranhar a casca grossa. O trabalho parece simples, mas requer boa aptidão física, pois as abóboras podem ser muito pesadas, especialmente as variedades cultivadas para exibição em feriados. Hoje em dia, muitas fazendas mudaram para o uso de colheitadeiras para aumentar a produtividade. Quando a máquina opera, a parte dianteira levanta cada abóbora do chão rapidamente. O sistema de correia transportadora logo em seguida recebe e pré-limpa as abóboras. As abóboras são transferidas para os trabalhadores para inspeção de qualidade. As abóboras padrão são cuidadosamente empilhadas em grandes caixotes de madeira, prontas para a jornada de transporte para instalações de armazenamento ou pontos de venda em todo o país. Diferentemente das abóboras, o pistache é colhido usando uma máquina vibradora de árvores. Esta máquina consiste em 2 grandes braços mecânicos, cuja função é apertar o tronco da árvore e vibrá-lo suavemente. Essas vibrações fazem com que as nozes caiam em uma tela de coleta sem danificar o tronco da árvore. Os pistaches são transferidos para uma correia transportadora para limpeza preliminar e, em seguida, despejados diretamente nos recipientes de armazenamento. Com um tempo de execução de apenas algumas dezenas de segundos por árvore, este método ajuda a economizar tempo e esforço em comparação com o método tradicional. Outro produto agrícola especial é a alga marinha. A indústria global de processamento de algas marinhas utiliza atualmente cerca de 10 a 12 milhões de toneladas de algas marinhas por ano. A colheita de algas marinhas geralmente ocorre em áreas de maré baixa, onde as algas são levadas para a praia pelas ondas e se acumulam em camadas espessas na costa. Os coletores observam atentamente a praia, escolhendo os pedaços de algas que ainda estão frescos. Eles usam ferramentas simples como tesouras, facas ou foices para cortar as algas em feixes. No entanto, de acordo com as regulamentações, os coletores só podem colher espécies comestíveis e abundantes, evitando aquelas que desempenham um papel ecológico importante ou que estão em fase de recuperação. Nosso próximo destino é o campo de abacaxis na Indonésia. Este é o maior país produtor de abacaxi do mundo, com uma produção de até 3,2 milhões de toneladas por ano. O sinal mais claro de que um abacaxi está maduro é quando a base da fruta fica amarelo-alaranjada. Os agricultores usam cestos nas costas, abordam cada planta, usam um movimento de torção suave e separam a fruta do caule. Este trabalho não é fácil. O abacaxi é pesado, a casca tem espinhos afiados e as folhas são longas e pontiagudas. Basta um descuido para que a pele se arranhe ou a mão seja cortada. Depois de algumas horas, o cesto fica pesado, mas os agricultores ainda precisam continuar se movendo pelo campo para colher os abacaxis a tempo do melhor período da safra. O último produto de que quero falar são as tâmaras.
Em 2023, a produção global desta fruta atingiu cerca de 9,66 milhões de toneladas. Para alcançar as tâmaras no topo da árvore, os agricultores prendem um cinto de segurança em volta do corpo e escalam. Ao chegar lá, eles inspecionam suavemente cada cacho. Os cachos que estão maduros são colhidos, e os que ainda não estão no ponto ideal são deixados para serem colhidos na próxima rodada. Os cachos de tâmaras após o corte são colocados em cestos suspensos e cuidadosamente baixados ao chão para evitar esmagamento. Em seguida, são levados em caminhões para a unidade de processamento. Todos os anos, a agricultura americana produz bilhões de toneladas de safras em milhões de hectares, com a maior parte do processo agora quase totalmente mecanizada. Desde árvores frutíferas e hortaliças, até feno e culturas industriais, as máquinas modernas ajudaram a reduzir os custos de mão de obra em até 70% e aumentar a produtividade de 3 a 5 vezes em comparação com os métodos tradicionais. Portanto, os agricultores americanos conseguem concluir suas colheitas mais rapidamente, manter uma qualidade de safra mais consistente e reduzir significativamente as perdas pós-colheita. Assista até o final para ver como essas máquinas gigantes operam pelos campos intermináveis dos Estados Unidos. Nossa primeira parada é nas frutas cítricas. Na Flórida, o estado que produz mais de 70% de toda a citrus nos Estados, a temporada de colheita vai de novembro a junho. Para acelerar o processo, a maioria das fazendas utiliza grandes colhedoras mecânicas que percorrem fileiras inteiras de árvores. À medida que a máquina avança, centenas de hastes flexíveis agitadoras passam pelos galhos, fazendo com que as laranjas maduras caiam em uma esteira abaixo e, em seguida, direto para o compartimento de armazenamento. Leva apenas cerca de 10 segundos por árvore, e uma única máquina pode colher até 200 árvores por hora, ou seja, quase 50 mil laranjas. Em seguida, as laranjas são transportadas diretamente para a fábrica de processamento, onde são lavadas, classificadas por tamanho e qualidade, e então, ou embaladas para venda fresca, ou enviadas para linhas industriais de suco para a produção de suco de laranja. No entanto, nem todas as frutas cítricas são colhidas por máquinas. Algumas variedades premium, especialmente aquelas vendidas frescas ou usadas como presentes, ainda são totalmente colhidas à mão. Os trabalhadores sobem em escadas e usam tesouras especiais para cortar cada fruta individualmente, garantindo que a casca permaneça intacta e que a fruta mantenha sua forma e sabor perfeitos. Cada trabalhador pode colher cerca de 40 quilos de frutas cítricas por hora, dependendo do tamanho e da densidade das árvores. Embora este método seja mais trabalhoso e custoso, ele garante a mais alta qualidade para esses lotes premium de cítricas. Em seguida, vêm as uvas. Na Califórnia, que produz mais de 80% de todas as uvas do EUA, a temporada de colheita começa em meados de agosto e vai até o início de outubro. Quando chega a hora da colheita, os agricultores utilizam colhedoras de uva que têm cerca de 4 metros de altura e pesam aproximadamente 10 toneladas.
À medida que a máquina avança, ela percorre as fileiras do vinhedo e utiliza centenas de hastes agitadoras flexíveis para desprender suavemente as uvas maduras dos cachos sem danificar as videiras. Em seguida, as uvas caem em bandejas de coleta. São transportadas por uma esteira até um compartimento de armazenamento de 4 toneladas no topo da máquina e levadas de volta ao ponto de coleta. Para variedades menores de uvas usadas na produção de vinho, os agricultores geralmente colhem à noite, quando as temperaturas estão em torno de 18 a 20 graus Celsius, para preservar a frescura e evitar a fermentação precoce. Uma única máquina pode colher entre 8.000 e 10.000 quilos de uvas por hora, o equivalente ao trabalho de cerca de 40 trabalhadores manuais. Em média, os Estados Unidos produzem cerca de 6 bilhões de quilos de uvas a cada ano. A maior parte é destinada à produção de vinho e suco, enquanto o restante é vendido como uvas de mesa frescas. Só a Califórnia exporta cerca de 35% de sua produção de uvas frescas para mercados como Canadá, México e Ásia. Além da colheita mecanizada, alguns vinhedos ainda dependem da colheita manual para variedades premium de uvas de mesa, vendidas frescas ou expostas em supermercados. Os trabalhadores caminham pelas fileiras do vinhedo usando tesouras especiais para cortar cada cacho da videira, enquanto inspecionam cuidadosamente cada grupo para remover uvas danificadas ou verdes. Cada trabalhador pode colher cerca de 450 a 680 quilos de uvas por dia, dependendo do tamanho e da densidade do vinhedo. Esse método ajuda a preservar a forma e a qualidade da fruta, mas os custos de mão de obra são altos e a produtividade é muito menor em comparação com a colheita mecanizada. Deixando para trás os vinhedos carregados, vamos ver como os americanos colhem batatas doces. Em estados como Carolina do Norte, Louisiana e Califórnia, as maiores regiões produtoras do país, a temporada de colheita geralmente vai de setembro a novembro, quando as folhas começam a amarelar e o solo está suficientemente seco para a escavação. Hoje em dia, os agricultores americanos raramente colhem à mão. Em vez disso, utilizam escavadeiras automáticas de batata doce que levantam a camada de solo acima das raízes e empurram suavemente as batatas para cima sem danificar a casca. Logo em seguida, um sistema de esteiras de borracha transporta as batatas por rolos giratórios que removem o solo, as raízes e as folhas restantes. Uma colhedora moderna pode escavar de 4 a 6 fileiras de batatas doces de uma vez, com uma capacidade média de 15 a 20 toneladas por hora. E, uma vez coletadas no compartimento de armazenamento traseiro, as batatas doces são transportadas diretamente para a área de processamento, onde são lavadas, secas e automaticamente classificadas para remover raízes danificadas ou de baixa qualidade. Por fim, as batatas classificadas são embaladas e enviadas para centros de distribuição ou indústrias de processamento de alimentos. Em média, os Baasua produzem cerca de 1,45 bilhões de quilos de batatas doces a cada ano, com mais de 60% provenientes da Carolina do Norte. A maior parte da colheita é utilizada na indústria de alimentos embalados ou exportada para mercados no Canadá, Europa e Japão. Depois das batatas doces, passamos para um tipo de planta bem diferente, o aguapé. Embora não seja uma cultura comercial, ele é amplamente colhido em vários estados do sul dos Estados Unidos.
Para a colheita, agricultores e órgãos ambientais utilizam colhedoras autopropulsoras de água-pé, equipadas com cortadores frontais e esteiras flutuantes que recolhem toda a biomassa. A cada viagem, a máquina pode coletar até 10 toneladas de água-pé antes de transportá-lo para uma unidade de processamento. Na Flórida, o programa Água Limpa 2025 opera mais de 120 máquinas de colheita todos os dias, mantendo os cursos d'água desobstruídos enquanto utiliza de forma eficiente essa enorme fonte de biomassa. O milho doce é uma das culturas mais icônicas da agricultura americana, e hoje sua colheita é quase totalmente mecanizada. Em estados produtores importantes como Minnesota, Wisconsin e Flórida, os agricultores utilizam colhedoras automáticas de milho doce avaliadas em mais de $500 mil. Essas máquinas percorrem as fileiras, cortam os talos, retiram as espigas e transferem o milho para uma esteira conectada a um caminhão que acompanha a máquina. Em seguida, o milho é transportado diretamente para as fábricas de processamento próximas, onde é classificado, retirado da palha ou cortado em grãos e embalado poucas horas após a colheita, garantindo que sua frescura, crocância e doçura natural sejam perfeitamente preservadas. De acordo com o relatório de 2024 do USDA, a produção total de milho doce nos Estados Unidos atingiu cerca de 2,38 bilhões de quilos. Desses, aproximadamente 675 milhões de quilos foram vendidos diretamente em feiras livres e supermercados, enquanto a maior parte, cerca de 1,7 bilhões de quilos, foi destinada à indústria de alimentos processados, para milho enlatado, produtos congelados e alimentos prontos para consumo. No entanto, algumas pequenas fazendas em estados como Illinois, Geórgia e Pensilvânia ainda colhem milho doce à mão, especialmente variedades premium ou orgânicas vendidas em feiras locais. Cada trabalhador pode colher cerca de 2.000 a 2.500 espigas de milho doce por dia, dependendo das condições climáticas e da densidade do plantio. Embora menos eficiente, esse método de colheita manual continua popular em fazendas familiares, onde os produtores priorizam a qualidade e a condição perfeita de cada espiga de milho. Em seguida vem as beterrabas açucareiras, a principal matéria-prima usada para produzir o açúcar consumido nos Estados Unidos. Mais da metade do açúcar consumido anualmente no país vem dessa raiz. Nos estados do norte, como Minnesota, Dakota do Norte e Idaho, centenas de milhares de hectares são ocupados por campos de beterraba açucareira. Quando chega a temporada de colheita, os agricultores operam máquinas especializadas que cortam as folhas verdes, levantam suavemente as beterrabas do solo, limpam a terra e as transferem diretamente para caminhões automatizados. Uma colhedora moderna pode processar cerca de 22.500 a 27.000 quilos de beterrabas açucareiras por hora. Durante a temporada de pico, que dura 6 semanas, essas máquinas funcionam quase sem parar, dia e noite, para concluir a colheita antes da queda das temperaturas. Atualmente, mais de 95% da produção de beterraba açucareira nos Estados é colhida inteiramente por máquinas. Após a colheita, as beterrabas açucareiras são transportadas diretamente para usinas de esmagamento e refino próximas para a limpeza. Lá, elas são lavadas, fatiadas e aquecidas para extrair a sacarose. O suco de açúcar resultante é então filtrado, concentrado e refinado em cristais de açúcar branco fino antes de ser seco, embalado e distribuído para o mercado.
Em média, os DMC Steel acolhem mais de 31,5 bilhões de quilos de beterrabas açucareiras a cada ano, fornecendo quase 60% do açúcar produzido internamente no país. Continuando nossa jornada, seguimos para os vastos campos de cana-de-açúcar do sul do Ceará, onde a cultura é cultivada principalmente na Flórida, Louisiana, Texas e Havaí. Todos os anos, os Ewaskel acolhem mais de 15,5 bilhões de quilos de cana-de-açúcar, fornecendo grande parte da matéria-prima para a indústria açucareira do país. Com um preço médio de cerca de 2 a 2,3 centavos de dólar por quilo, a indústria da cana-de-açúcar gera bilhões de dólares em receita anual, desempenhando um papel vital na economia agrícola do sul do Ceará. A temporada de colheita geralmente começa em outubro e vai até o início de janeiro. Antes que as máquinas entrem nos campos, os agricultores costumam fazer uma queima leve das folhas secas nas hastes da cana-de-açúcar para remover os resíduos e tornar o processo de colheita mais eficiente. Logo em seguida, as colhedoras modernas de cana-de-açúcar entram nos campos, cortando as hastes próximas ao solo, picando-as em segmentos curtos e transferindo-as para os caminhões por meio de um sistema de esteira automatizado, completando um processo de colheita rápido e preciso. 2 campos. A cana fresca é transportada para as usinas em poucas horas para preservar seu teor natural de açúcar. Após a temporada da cana-de-açúcar, vem a colheita de feno, uma das culturas mais importantes para a pecuária nos Estados Unidos. O feno é cultivado em quase todos os estados, mas é mais concentrado em áreas com vastas pastagens, como Texas, Nebraska, Kansas, Dakota do Sul e Montana. Todos os anos, os agricultores americanos colhem cerca de 120 bilhões de quilos de feno para sustentar a produção de animais. O processo de colheita de feno nos Estados Unidos é quase totalmente mecanizado. Quando a grama atinge uma altura de cerca de 45 a 60 centímetros, os agricultores começam a cortá-la com ceifadeiras ou condicionadoras de forragem, equipadas com lâminas rotativas de alta velocidade que cortam próximo ao solo, esmagam suavemente os caules e organizam o feno em fileiras ordenadas. Depois disso, uma colheitadeira de forragem passa pelo campo, picando o feno em pequenos pedaços e soprando-o diretamente por um duto para dentro de um caminhão ou reboque que se move ao lado, economizando tempo e mão de obra. A partir daí, todo o feno é transportado diretamente para as fazendas de gado para alimentar vacas leiteiras, gado de corte ou cavalos. Cada colheitadeira de forragem pode processar entre 22.700 e 31.800 quilos por dia, atendendo à enorme demanda de ração das fazendas de grande escala. As batatas são a próxima colheita no vídeo de hoje. A temporada de colheita de batata nos Estados Unidos geralmente começa no final de agosto e vai até o início de outubro, dependendo da zona climática. Durante esse período, enormes colheitadeiras de batata cortam o solo com lâminas de aço afiadas para separar os tubérculos das raízes e da terra, e depois os erguem para um sistema de esteira vibratória. Nesse processo, o solo, as pedras e os caules são filtrados, enquanto as batatas são transferidas para compartimentos de armazenamento ou carregadas diretamente em caminhões que se movem ao lado no campo.
Logo após a colheita, as batatas são transportadas diretamente para instalações de armazenamento especializadas, onde a temperatura é mantida entre 3 e 4 graus Celsius, para evitar a brotação e mantê-las frescas pelo maior tempo possível. Nos Estados Unidos, são colhidas cerca de 20 milhões de toneladas de batatas por ano, tornando o país um dos maiores produtores de batata do mundo, logo atrás da China e da Índia. O preço médio nas fazendas é de aproximadamente R$ 0,65 por quilo, gerando bilhões de reais em receita anual. Se existe uma colheita feita de uma forma realmente diferente nos Estados Unidos, é certamente a do cranberry. Ao contrário do milho ou da batata, que são colhidos em campos secos, os cranberries são colhidos na água, criando um dos cenários mais impressionantes da agricultura norte-americana. Em estados como Wisconsin, Massachusetts, Oregon, Washington e Nova Jersey, os agricultores iniciam a temporada de colheita de cranberries entre setembro e o início de novembro. O processo começa com a inundação dos pântanos de cranberry com água, criando uma camada de aproximadamente 45 centímetros de profundidade que cobre todo o campo. Quando a água atinge a profundidade ideal, máquinas conhecidas como egg beaters utilizam pás giratórias para agitar a água, desprendendo as frutas maduras das videiras e fazendo com que flutuem na superfície. Depois disso, os agricultores usam grandes redes circulares ou barreiras flutuantes para reunir os cranberries em grupos compactos e, em seguida, os retiram da água com aspiradores de alta potência para caminhões. A partir daí, as frutas são levadas para instalações de processamento, onde são lavadas, classificadas e resfriadas. As frutas de melhor qualidade são utilizadas na produção de suco, cranberries desidratados ou molho de cranberry. Todos os anos, os Estados Unidos colhem cerca de 8,1 milhões de barris de cranberries, o que equivale a aproximadamente 367 mil toneladas. Só o estado de Wisconsin é responsável por mais de 60% de toda a produção, seguido por Massachusetts. Saindo dos pântanos de cranberry do norte, a jornada continua para a Califórnia, a capital americana do pistache. A temporada de colheita geralmente começa no final de agosto e vai até meados de outubro. Por pomares que se estendem por centenas de hectares, vibradores mecânicos entram em ação. O braço hidráulico da máquina segura o tronco firmemente e o sacode por alguns segundos, fazendo com que os cachos de pistaches caiam em estruturas coletoras abaixo. Uma árvore madura pode produzir entre 23 e 36 quilos de nozes por ano, e, em apenas alguns dias, todo o pomar é colhido de forma eficiente. Imediatamente após a colheita, os caminhões transportam os pistaches para as plantas de processamento em até 24 horas. Lá, as nozes passam por várias etapas de processamento e, em seguida, são secas a aproximadamente 71 graus Celsius para evitar mofo. Depois, são classificadas, torradas, salgadas e embaladas antes de chegarem às prateleiras das lojas ou serem exportadas para o mundo todo. Segundo a American Pistachio Growers, os Estados Unidos produzem cerca de 680 mil toneladas de pistaches por ano, gerando mais de 27 bilhões de reais em receita, sendo que mais de 70% são exportados para a Europa, China e Índia.
Encerrando a jornada de colheitas de hoje, chegamos às olivas, uma cultura rica em sabor mediterrâneo, mas que prospera na Califórnia, especialmente no Vale Central, San Joaquim, Sacramento e na Costa Range. Esta região é considerada a capital das olivas dos EUA, produzindo mais de 95% de todas as olivas do país. A temporada de colheita geralmente vai de setembro a novembro, dependendo do uso previsto. Antigamente, as olivas eram colhidas inteiramente à mão, uma a uma, para evitar machucar os frutos. Hoje, porém, grandes fazendas da Califórnia quase completamente mecanizaram o processo. Nos campos, máquinas que sacodem os troncos seguram a base ou os galhos e os agitam vigorosamente por alguns segundos, fazendo com que as olivas caiam sobre tapetes de captura abaixo. Em pomares plantados em linhas retas, os agricultores também utilizam colheitadeiras autopropulsadas, veículos enormes que passam sobre cada fileira, sacodem levemente as árvores e aspiram todos os frutos para compartimentos de armazenamento a bordo. Imediatamente após a colheita, as olivas devem ser transportadas para o moinho em até 24 horas, pois qualquer atraso pode reduzir significativamente a qualidade do óleo. Lá, os frutos são separados das folhas e triturados em uma pasta, que é então centrifugada para extrair o azeite puro. Explorar as temporadas de colheita nos Estados Unidos mostra que cada cultura tem sua própria história, desde como se adapta ao solo até como agricultores e máquinas trabalham juntos para gerar colheitas abundantes. Obrigado por nos acompanhar e não se esqueça de se inscrever para continuar descobrindo mais jornadas agrícolas.